Acharam o texto aí, Josué 24:15? Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repete comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto de Josué é um texto clássico da palavra de Deus. É um texto que você vai encontrar naquelas faixas de caminhão, ou de ônibus, ou de carro. Muitas pessoas colocam um adesivo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é um texto que caiu no popular, não é verdade? Caiu no não caiu no inconsciente coletivo, caiu no consciente realmente. As pessoas têm consciência desse texto, é um texto muito clássico. E quando nós falamos de Josué, onde o texto está escrito, nós dividimos Josué em 3 partes. A entrada na terra prometida, do capítulo 1 ao capítulo 5. Do capítulo 6 ao capítulo 12, você vai encontrar a conquista do território. Eles conquistam a terra. E do capítulo 12 em diante vai ter a divisão das terras. Bom, quando Josué, esse livro de Josué tem alguns propósitos. O livro é uma história de conquistas, anos de escravidão, 40 anos de deserto, e finalmente Israel toma posse. Vamos dar o termo. Vamos lá. Israel entra na terra prometida. Israel conquista aquilo que Deus prometeu para Abraão. Então Israel estava vivendo a realidade da promessa. O Senhor manda que eles cruzassem o rio, que eles estavam do outro lado do rio, e começam a sentar-se naquela terra prometida. Bom, o livro de Josué vai falar de algumas coisas, como a fidelidade do Senhor. O livro de Josué vai falar sobre a importância da lei. O livro de Josué vai falar sobre a santidade. E também o livro de Josué vai falar do juízo de Deus em relação aos cananeus. Bom, no nosso texto, capítulo 24, versículo 15, está inserido numa perícope que fala numa seção, vamos dizer assim, vamos traduzir. Está inserido numa seção que fala do povo escolhido de Deus, da consagração do povo escolhido de Deus. Então, eu queria destacar aqui com vocês 3 fases importantíssimas na vida do povo de Israel, quando conquista a terra prometida. E essas 3 fases valerão para nós que estamos aqui hoje. Talvez você me pergunte: pastor, o que isso tem a ver comigo? Nós vamos narrar biblicamente que isso tem tudo a ver com você. Em primeiro lugar, Israel vive uma fase de conquistas. É inegável que Israel conquistou. Eles entraram na terra prometida, dividiram as terras e se firmaram naquilo que foi como promessa. Imagine, anos de escravidão no Egito, 40 anos de deserto, e agora Israel consegue, pelo poder supremo do Senhor, adentrar aquela terra tão esperada. Então Israel vive uma fase de conquistas. Muitas conquistas são narradas aqui no livro de Josué. Deus, de fato, é um Deus que nos promete um êxodo, uma caminhada que tem conquistas. Isso é fato. Nós não queremos trazer uma teologia da desgraça. Não queremos trazer a teologia do triunfalismo, daquela que só promete vitória,
vitória, mas também não queremos trazer a teologia da desgraça, aquela que só vive uma vida pessimista, uma vida que não tem escapatória. Não queremos cometer esses dois erros, não queremos estar nesses dois extremos. Sabemos que Deus é com o seu povo. Deus é com o seu povo, assim como foi com o povo de Israel. Então a primeira fase é uma fase de conquistas. A segunda fase que o povo de Israel vive é uma fase de repouso. Uma fase de repouso. Israel estava cansada. Aquela nação estava sofrendo. Aquela nação estava completamente entregue à própria sorte, segundo a ótica deles, porque eles estavam entregues nas mãos do Senhor. O Senhor estava com Israel em todos os momentos. Seja nos momentos bons ou ruins, o Senhor estava com Israel. O Senhor era com Israel. Deus cuidava de Israel. Deus era a providência de Israel. Deus era o maná de Israel. Deus era o auxílio forte de Israel. A torre segura, o braço forte é o Jeová. A fase de repouso é a segunda etapa da vida de Israel. Na época de Josué, uma etapa foi concluída após Deus ter dado esse repouso a Israel. Os inimigos foram vencidos. As batalhas para a conquista da terra foram travadas e foram vencidas. E agora é a hora do repouso. Agora é a hora do repouso. Um período longo de lutas e conquistas. E agora uma parada para reflexão. É aí que está a chave de todo o livro de Josué. A chave de todo o livro de Josué vem agora, no nosso texto base. A terceira fase de Israel é uma fase de decisões sérias. A terceira fase de Israel é uma fase de decisões. Bom, nós conquistamos, nós estamos agora no descanso do Senhor, nós estamos descansando nos braços do Pai, nós vencemos os nossos inimigos, nós vencemos as batalhas, nós vencemos as dificuldades, nós estamos agora muito bem. Estamos numa terra segura, que mana leite e mel. Imagine, desertos, 40 anos, Egito, 40 anos, e assim, quando entram na terra que era por promessa, eles precisavam enfrentar lutas para conquistar aquela terra. E agora vem a fase mais tenebrosa para Israel. Talvez você pense que a fase mais difícil seja a fase de conquistas. Mas não. A fase mais difícil não é a de conquistas. A segunda fase, que é a fase do repouso, também não é difícil, porque repouso não ensina nada para nós. Repouso nos ensina a descansar. E dizer, graças a Deus. Mas do ponto de vista de luta, não tem, é repouso. Agora a fase mais crítica é essa fase de decisões sérias. Sabe quando você conquista tudo na vida, você conquista aquilo que você quis na sua vida profissional, você chega onde você quis chegar, onde você sonhou, você conquista na sua vida acadêmica, você percorreu um caminho, chegou num ponto muito bom academicamente falando, os seus filhos estão muito bem, estão bem cuidados, bem nutridos, te deram gosto, estudaram, foram para frente, está dando tudo certo. Agora chega a fase de decisões sérias. Chega a fase mais importante, porque o que arrebenta a vida do homem, tem duas fases na vida do homem que são terríveis. A primeira dela é quando o homem recebe uma promessa de Deus. Quando o homem recebe uma promessa de Deus, ele
tem a grande tendência de duvidar daquilo e de acreditar que aquilo não foi Deus. E a segunda fase complicada é quando o homem conquista. Quando ele conquista, que ele pisa onde ele queria pisar, aí vem um momento também muito crítico, que é o momento que o homem pode pegar tudo e jogar por água abaixo. Então Israel chega aqui numa fase de decisão. Primeiro, fase de conquista. Segundo, fase de repouso. E agora, decisão. Josué reúne o povo juntamente com seus líderes e toma uma decisão. Olha, a gente já ganhou tudo. Vencemos os inimigos. Deus foi conosco. Deus abriu o mar. Deus nos guiou na travessia do Jordão. Deus nos guiou na vitória contra os nossos inimigos, e não eram poucos os inimigos, porque as terras eram habitadas por outros inimigos, por várias nações, e eles tiveram que vencer ponto a ponto até dominar tudo. Olha, nós já conquistamos tudo que a gente queria. Conquistou o seu sonho, e agora? O que vai fazer com o seu sonho? Sabe, quando você conquista o seu sonho, você chegou onde você queria, e você para pensar e descansa, igual eles fizeram, descansaram. E agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com esse título que eu tenho? O que é que eu vou fazer com esse diploma que está... Não é assim, o cara batalha e tal, faz o curso, faz outro e tal, e de repente tem um diploma, bacharel em tal coisa. Aí vem a segunda fase, o que é que eu vou fazer com esse diploma? Esse diploma aqui vai ser usado para quê? Você sabia que a maioria dos diplomas, eles enfeitam as paredes? Porque a maioria das pessoas não seguem aquilo que se esforçaram por anos. A pessoa se esforçou para fazer um vestibular, talvez foram vestibulares difíceis, se esforçou durante a caminhada, provas, trabalhos, noites sem dormir, pegando ônibus para ir, se for em outro lugar, ou outra cidade satélite, pagando lanches, almoçando, enfim, investimento alto. Talvez você pagou com seu próprio bolso, ou seus pais que pagaram, não sei o que aconteceu. Mas você pegou o diploma, levantou o diploma, fez a festa, terminou a festa, pegou o diploma e colocou na parede. E aí? E aí, meu irmão? Aí eu te pergunto, qual é a finalidade de um diploma? Tem duas. Bom, aprendizado, teoria, e a segunda finalidade de um diploma é prática. Porque teoria, se fosse para ficar só na teoria, era melhor você ter ido na livraria da rodoviária e comprado todos os livros que são concernentes àquele curso superior, ficasse em casa, devorasse aqueles livros, e você ficaria com a teoria. Mas você foi para a faculdade para você receber um diploma em detrimento daquela teoria e ter a chancela do Estado, do MEC, para exercer uma profissão. É assim que acontece. Israel estava nessa fase. Conquistou a terra. E agora? Vamos pegar o prêmio e levantar o prêmio. E ficar com o prêmio estendido. Vamos ficar com a bandeira estendida por o resto da vida. Vamos fazer um memorial agora aqui da vitória que nós conquistamos. E o Senhor vem, Josué vem e diz o seguinte: olha, para por aí. Vocês chegaram agora na fase de decisão. Vamos juntar o povo. Vamos desafiar o povo. Escolhei agora o que vocês vão fazer. A quem vocês vão servir. Por quê? Porque a nação de Israel não estava formada ainda quanto a questão do Deus Todo-Poderoso, o Jeová. Existiam influências de culturas vizinhas.
existiam influências de nações vizinhas, existiam influências de deuses estranhos, e tudo isso precisava sair da vida daquele povo. Nunca se esqueça que aquele povo saiu do Egito. Nunca se esqueça que essas culturas mesopotâmicas de deuses estranhos estavam dentro desse contexto. Nunca se esqueça que esse povo ainda não conhecia a Deus de fato e de verdade. E agora Josué vem e diz: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Não adianta levantar uma bandeira da vitória. Não adianta pegar um título. Não adianta pegar um diploma. Tem que saber o que vai fazer com isso. A nossa vida se torna uma vida muito chata. Porque nós não sabemos o que fazemos com aquilo que nós nos esmeramos tanto. Pastor, será que a área que eu tenho de formação vai servir para o reino de Deus? Eu digo que qualquer área de formação vai ser útil para o reino de Deus. Não é só a teologia. Qualquer área de formação vai ser útil para o reino de Deus. Qualquer área vai ser útil para a obra do Senhor. O que fazer com essa bagagem? O que fazer com tanta teoria? O que fazer com tantos enunciados? O que fazer com tantos princípios? Pastor, matemática vai servir para o reino de Deus? Vai. Coloca uma placa ali, aula de matemática, na porta da igreja. Um método de evangelização tremendo. Que vai aparecer, eu vou ser o primeiro. O que vai aparecer de gente, rapaz, tem aula de matemática ali, tem aula de reforço ali na igreja ali, toda terça-feira, aula de matemática. Vai chover de menino, daqui a pouco as mães desse menino vai estar tudo aqui com a gente, glorificando o nome do Senhor. Olha, é porque a gente está acostumado a falar de reino de Deus somente para o lado da teologia. Teologia é uma área específica que a gente usa, mas as outras áreas são úteis. São muito úteis. E você pode usar isso. Você pode usar isso. Fases sérias, fase de decisões sérias. Fase de decisões sérias. Bom, casei, tenho os meus filhos. E agora, o que é que eu vou fazer com a minha mulher e com os meus filhos? Eu chegar o final de semana, eu vou para o churrasco. No outro, eu vou para a chácara. No outro, eu vou para outra chácara. No outro, eu vou para uma chácara de um amigo meu lá não sei aonde. E aí vai. Você conquistou o prêmio. Está com a sua mulher, seus meninos parrudinho, bem criado. Mas agora você não sabe o que faz com essa conquista que você teve. Você corre o risco de pegar tudo aquilo que você conquistou pela graça do Senhor e jogar fora. Pastor, você está dizendo que eu não posso comprar uma chácara? Meu irmão, deve, porque a gente vai fazer o retiro da igreja lá. Deve comprar. Mas assim, vai na sexta e volta domingo, 5 da manhã, se a distância for de 100 quilômetros, que dá tempo de você chegar na escola dominical. Já parou para pensar? Escola dominical? Pode comprar. Compre uma chácara, mas assim, quando você for comprar, compre lá, que tenha vários quartos para os irmãos da igreja. Ou que seja maior, para nós construirmos os chalés lá, para a gente fazer os retiros espirituais. Vai ser uma bênção, eu amo chácara. O que fazer com essa família que agora está debaixo do seu teto, debaixo da sua autoridade? O que fazer com a sua esposa? Pastor, eu vou pegar minha esposa e colocar lá no fogão,
ou então vou colocar minha esposa para ser minha escrava. Não. Pastor, vou pegar meu marido agora. Vou pegar meu marido para Judas. O que fazer com essa família? Sabe que Israel estava nessa posição? E Josué vem usado por Deus e diz: olha, vocês conquistaram tudo que vocês queriam. Mas agora deixa eu falar para vocês aqui uma coisa. Uma decisão séria vocês vão ter que tomar. Uma decisão séria. Uma decisão séria. E nós temos que tomar essa decisão hoje. Eu e você vamos tomar essa decisão hoje. Não está fácil. O contexto que a gente vive é um contexto difícil. Existem várias culturas, vários pensamentos. Existem várias tribos, várias raças. Existem várias ideologias. Muita cabeça pensante. Muitas pessoas pensando ao mesmo tempo e pensando diferente de você. E Josué propõe para o povo o mesmo pensamento. Josué propõe para o povo que eles servissem um mesmo Deus. A proposta de Josué foi que aquele povo, a proposta de Josué foi para aquele povo não servisse a vários deuses. A proposta de Josué foi para aquele povo não cair na ideia dos cananeus. A proposta de Josué foi levantar um memorial perpétuo na vida daquele povo. A quem vocês vão escolher? Ganharam tudo. Ganharam tudo e agora o que fazer com isso? Quem vocês vão escolher? Quem é que vai entrar na sua casa? Qual é a influência predominante na sua casa? Vai ser lepo? Que tem um vizinho que escuta esse troço o dia inteiro, não é brincadeira. Se ele estiver aqui, eu peço perdão. Mas eu não suporto mais aquela música, mas eu te amo do mesmo jeito, mas eu acho que não está. Não aguento mais. Musicalidade pobre, que não ensina nada aos nossos filhos. E os nossos filhos de vez em quando se pegam cantando essas músicas, porque é inevitável que isso aconteça. Porque eles vão para as escolinhas. Porque a nossa família está sujeita a uma série de coisas. A nossa sociedade está aí em volta. Nós temos que andar, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar. E a proposta de Josué não foi que Josué pegasse a sua família, ou que cada um pegasse a sua família e vivesse como uma tribo completamente arredia a tudo e a todos, porque isso aí também não é bíblico. A proposta de Josué foi que aquele povo que conquistou as 12 tribos de Israel, escolhesse um único Deus, o Deus que os tirou do Egito, o Deus que tirou da terra de sofrimento. A proposta de Josué foi que aquele povo reconhecesse quem é que tirou eles do Egito. Quando Josué diz: olha, quem se faz, eu contudo, e minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué quis ensinar ali, sabe o que foi? Eu tenho um coração grato àquele que me tirou da servidão. Eu tenho um coração grato. Eu não vou esquecer de olhar para trás. Quando Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava dizendo assim para o povo de Israel: meus irmãos, não sejam ingratos. Lembre-se de quem tirou vocês de lá. Quando Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué estava sendo grato a Deus. E ao mesmo tempo dizendo para os céus e para a terra que foi Deus que os tirou de lá. E que foi Deus que entregou tudo aquilo que eles estavam vivendo. Aquelas vitórias que eles tiveram foram todas entregues pelo Deus Todo-Poderoso.
Quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué diz o seguinte: não foi a minha força que conquistou essas terras. Quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava dizendo, o mérito não é nosso, o mérito é do Senhor. O mérito é do Senhor. Meus irmãos, vamos tomar uma decisão séria. Se você chegou onde você chegou, não foi por mérito próprio, foi pela graça. Foi pela graça. Foi pela graça. Foi pela graça do Senhor. Deus deu triunfo sobre os inimigos. E agora eles tinham que reconhecer isso. Quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava querendo dizer, reconheçam que quem deu a vitória foi Ele. Reconheçam, 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 reconheçam. Querido, a decisão que nós temos que tomar hoje é essa. Encarar o casamento como algo sério. Decisão de amar a esposa. Decisão de amar o marido. Talvez o seu amor pela sua esposa tenha se esfriado. Talvez o seu amor pela sua família tenha se acabado, mas é chegado o tempo de restauração. Talvez você não sinta mais aquele impulso que você sentia pelo seu cônjuge, pelo seu marido, mas chegou o tempo de você dizer, Senhor, foi o Senhor que me deu esse homem, foi o Senhor que me deu essa mulher, e eu decido amar essa mulher, eu decido amar esse homem, mesmo que meu coração esteja muito chateado com ele, mesmo que meu coração esteja muito chateado com ela, mas eu decido hoje, porque eu e minha casa temos uma decisão, e a nossa decisão é de servir ao Senhor, com toda a nossa integridade que o Senhor nos deu. E o mais interessante, e agora vem uma parte muito forte do livro de Josué. Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, relata a conquista da terra de Canaã, para ilustrar que nós entramos no descanso de Deus, que nós entraremos no descanso de Deus. O livro de Josué é um livro que é um livro tipológico. Josué é um tipo de Cristo. Assim como o povo entra em Canaã e recebe o descanso de Deus, assim é a promessa de Deus para mim e para você. A promessa de um êxodo, a promessa de uma caminhada cuidada, com os cuidados do Senhor. A nossa vida cristã vai ser da mesma forma. O zelo do Senhor vai permanecer sobre a nossa vida, o cuidado de Deus vai permanecer sobre a nossa vida, e nós vamos herdar o descanso eterno. Josué não deu ao povo o final e verdadeiro descanso, é o que diz Hebreus 4:8. Josué não deu o verdadeiro descanso. Aquele descanso para o povo era simplesmente uma sombra do descanso que Jesus iria nos conceder através da sua morte na cruz do Calvário. Só que, assim como Josué vem no capítulo 24, versículo 15, e diz, e conclama o povo que tomasse uma decisão, assim, Cristo vem, através do livro de Hebreus, e nos fala. Capítulo 4, versículo 9 de Hebreus, diz algo tão fenomenal. 4, versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Diga glórias a Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele repousou de suas obras como Deus das suas obras. Procuremos, pois, entrar naquele repouso,
para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Querido, quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso nós conseguimos colocar para a vida cristã. Deus nos deu um êxodo, Deus nos tirou da terra de pecado, Deus nos tirou do lamaçal do inimigo, e nos está conduzindo dia após dia, com os cuidados dele na figura de Cristo Jesus. Mas agora nós estamos numa fase que precisamos entender, que é uma fase difícil historicamente, uma fase muito delicada na vida da igreja, uma fase muito difícil na sociedade, uma fase onde a promiscuidade tem tomado conta, uma fase onde muitos chegam e poucos ficam, uma fase onde as pessoas têm muitas alternativas que não são deixadas de lado. E a palavra do Senhor nos conclama nessa noite: procuremos, pois, entrar naquele descanso. Meu irmão, não é por sua força, é a graça do Senhor que vai te conduzir. Mas graça tem que ser acompanhada de obediência, graça tem que ser acompanhada de renúncia. Eu tenho que dizer não. A graça do Senhor está me auxiliando justamente para eu dizer não, justamente para eu dizer não quero, justamente para eu dizer não posso, justamente para eu dizer, eu vou entrar no descanso eterno no Senhor e não quero viver longe dEle. Josué foi um tipo de Jesus, uma sombra daquilo que apontava para Jesus Cristo. Jesus, o nosso Salvador. Josué, com o povo, conquistou uma terra física, mas Jesus conquistou para nós um terreno celestial. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de campanha de Josué. Porque o terreno que o Senhor conquistou para nós é um terreno celestial. Josué está dentro de outro contexto. Talvez você passe por essa terra e conquiste para o seu trabalho muitas coisas. Talvez você passe e não conquiste. Mas eu quero te dizer que esse texto nos aponta para um Cristo que conquistou na cruz, por mim e por você, uma herança celestial. Uma herança celestial. Uma herança celestial. Uma herança celestial. Um descanso por toda a eternidade. Mas enquanto esse descanso não chega, nós temos uma fase de sérias decisões a tomar hoje. Enquanto esse descanso não chega, eu tenho decisões tremendas. Você sabe que decisões que você toma agora vão influenciar para o resto da sua vida. Mesmo que Deus te perdoe, muitas pessoas não vão te perdoar. Mesmo que Deus te perdoe, as decisões que você tomar hoje vão trazer marcas indeléveis. Marcas que você pode ir até para o céu, mas a sua caminhada será uma caminhada dura, difícil. Por isso que a nossa decisão hoje seja: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, nós queremos servir a Deus. Eu quero criar meus filhos na demonstração do Senhor. Eu quero ter um casamento santificado com a minha esposa. Eu não quero ter olhos para outra mulher. Eu não quero ter olhos para outro homem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. As marcas são terríveis. Deus perdoa, mas se você puder evitar alguns sofrimentos, você vai conseguir evitar. Depende da decisão que você tomar aqui agora, hoje. As marcas são terríveis. E eu não quero cair na burrice de deixar de aprender com o erro do meu irmão. Eu quero aprender com o erro do meu irmão. Eu quero aprender com o erro da sociedade. Eu quero assistir jornal para eu aprender com aqueles que estão errando. Porque os que erram nos ensinam muito mais do que aqueles que acertam.
Porque nem sempre os que acertam trazem para nós uma lição tão forte quanto aqueles que erram. Por isso, nessa noite, vejamos as lições que as pessoas têm nos transmitido com seus casamentos, com suas famílias, com decisões erradas. Qualquer motivo está se divorciando. A Bíblia diz que o único motivo, e isso não foi da vontade de Deus, não foi da vontade de Deus, pela dureza de coração do homem. O motivo que foi concedido a carta de repúdio foi a traição. E não era da vontade de Deus isso. A vontade de Deus é que o que Deus uniu, o homem não separe. Teve uma briguinha, vamos separar. Teve uma briguinha, vou divorciar. Vou procurar meu advogado. Para com isso, meu irmão, no nome de Jesus Cristo. Honre as calças que você veste. Pare com isso no nome de Jesus, com esse papo não pode estar na tua casa. O marido entrou com o pé sujo dentro de casa, eu quero separação. A mulher pegou o cartão, foi para os shops e comprou R$2.000 de sapato. Lá na Débora Berti, 45 sapatos. Tem uns que custam 2.000, né? Pastor, não aguento mais. Essa mulher é gastadeira demais, vou me separar dela. Você quer uma dica? Não precisa separar não. Cancela o cartão. Acabou o problema. Oh, Deus de mistério! Deus revelou o mistério agora. Cancela o cartão. Tem coisas que Deus tem que revelar mesmo, né? Cancela o cartão. É isso que te digo, irmão. A vitória está na tua mão. Vai lá, liga para o telemarketing, cancela o cartão. Rimou, né? Decisão séria. Amar esse cabra aí, rapaz. Esse cabra foi Deus que colocou na tua vida. Amar essa mulher aí. Amar mesmo. É difícil amar. É difícil perdoar. Pastor, mas me ofendeu demais. Você não sabe, pastor, o que aconteceu. Nem quero saber de tudo. Não preciso saber de tudo, não. Mas, meu querido, no nome de Jesus Cristo, você e sua casa tem que servir ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor com integridade. Nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos chegar no nosso descanso eterno. Eu quero meu descanso eterno, mas nessa passagem aqui, eu vou ter que aprender uma série de coisas, e uma das coisas que eu vou ter que aprender, é colocar o meu joelho no chão, é clamar ao Senhor, e dizer, Senhor, eu entrego a minha casa, eu entrego minha família, eu entrego os meus filhos, eu entrego a minha esposa. Levante um altar de intercessão pela sua casa, meu irmão, deixa de ser frouxo, homem. Você é o sacerdote no seu lar, você tem que orar. Pastor, minha mulher não gosta de orar, então você ora. Meu marido não gosta de orar, então você vai orar. Levanta, mulher, canelinha de fogo, levanta aí e comece a orar. Canelinha de fogo. Ore. Amém. Vamos vencer essa parada? Vamos vencer essa luta? Quem está disposto a vencer, diga amém. Então fique de pé, meu irmão.